Existe uma força nos controlando, nos conduzindo, supervisionando a nossa existência. E assim temos que entender que esse poder, né, que manipula tudo, é a energia de Deus. Não é que você seja simplesmente levado daqui para lá, de lá para aqui, porque tudo está sendo sintonizado com a sua frequência, certo? De modo que você tem que se perguntar: o que eu estou frequenciando na minha vida? Aonde eu quero chegar? Só que esse lugar que eu tenho que chegar, é como um sonho. Você está devaneando, porque dentro da assim chamada característica espiritual, você já está aqui e agora, sempre, sempre. É isso que você tem que entender. Você não precisa chegar a lugar nenhum, você tem que viver o lugar espiritual que você compõe na natureza de Deus, já que você é Deus em ação. Compreende isso? Você é um Krishninha. Você é uma parte de Deus agindo na existência de Deus. Atualmente, você tem a experiência dentro da expansão de Krishna chamada Vishnu. Isso é a natureza material. Porém, quando você tem a sabedoria divina e você raciocina que se eu penso em Deus conforme ele se revela nas Escrituras, essa forma de Krishna, ou se você simplesmente está cantando o santo nome com essa convicção de entendimento que o nome não é diferente da forma, você está totalmente imerso no divino. Isso significa que você está na posição ideal de ser nesse momento atual em que eu estou falando aqui com você. Se você já está situado nos pés de lótus de Deus ou nos pés de lótus do santo nome, com esse entendimento completo de que não há espaço, não há tempo, não há distância, que a presença de Deus é transcendental e que simplesmente quando você mentaliza o divino, quando você compreende com seu coração rendido, tá? Tem que ter essa parte, né, da rendição. Então, quando você se rende a Deus, significa que você aceita completamente que Deus é a suprema personalidade, né? Krishna. Que o santo nome é a misericórdia de Krishna se manifestando para você estar em contato com ele aqui nesse assim chamado sonho de Maia, mundo material, chame o que você quiser. Mas lá no fundo, na alma, no espírito, se você está sempre meditando
em Deus, nos passatempos divinos. Krishna Kata, em tópicos relacionados com Deus. Então você está na perfeição da vida. Entende isso? Perfeição da vida consiste em você se sintonizar com a presença divina no seu coração, entendendo que Deus no seu coração é uma expansão de Krishna. Não tem diferença entre Krishna e Deus no seu coração. Só que Krishna é a origem, a causa suprema, e a expansão de Krishna no seu coração é um modo funcional dele te conduzir de volta para ele. Então você se rende a Deus nesse sentimento devocional, entendendo que, caramba, Deus se revelou e eu só tenho que aceitar isso e me render aos seus pés de lótus. E nessa era em que estamos, eu tenho que cantar o seu santo nome, que é o método mais facilitado, apropriado, para eu me manter na presença dele. E essa manutenção presencial de Deus na sua mente, na sua consciência, é a fórmula perfeita para você, após a morte, voltar para o mundo divino. Vaikuntha Loka Dhamma, Krishna Loka. Então esse é o segredo. Porque podemos ficar aqui falando, descrevendo os passatempos, Bhagavad Gita, Bhagavatam, mas é diferente de você ter uma compreensão simples. Simples. Toda essa estrutura do conhecimento, Krishna Kata, tópicos relacionados a Deus, onde compreendemos toda essa assim chamada mística em relação a Deus, que não é nada místico. Deus é revelado. Deus é revelado. E Ele está no seu coração. Então, no próprio Bhagavad Gita, o próprio Deus está falando. Superior ao conhecimento, ou seja, depois que você busca todo o conhecimento divino, entende o mundo espiritual, entende Deus, entende seus devotos, tudo relacionado a Deus, depois dessa fase você tem que meditar. Meditar significa entrar em sintonia com Deus dentro do seu coração, além desse conhecimento. O conhecimento serve só para te direcionar para esse ponto onde você vai se render a Deus. E essa rendição, Krishna diz no Bhagavad Gita, que se chama serviço devocional. E no capítulo 11 ele explica, somente através do serviço devocional, dessa rendição meditativa em mim, você atinge a perfeição e o contato comigo face a face. Assim Deus já está aqui, presente o tempo todo, mas você não consegue enxergar porque você não se rende, porque você não vive em serviço devocional. Serviço devocional significa que toda a sua energia, toda a sua ação está sendo praticada em relação a satisfazer a vontade de Deus. Como tudo é a presença de Deus e você é uma parte de Deus, você deve seguir o direcionamento interno de Deus no seu coração. Por isso digo Vishnu Krishna. Não tem diferença. Lá no mundo espiritual você segue
a vontade amorosa de Krishna e se relaciona com ele diretamente na potência interna dele, em felicidade completa, em plena consciência. E aqui nesse mundo material você segue a orientação de Deus que está no seu coração, como o Senhor Vishnu, que não é diferente de Krishna. Só que aqui estamos sob a tutela do Senhor Vishnu. Então não há complicação. Se você está rendido a Vishnu, entendendo que Vishnu é uma expansão de Krishna, e aí se você está rendido a Krishna, entendendo que ele é a fonte do Senhor Vishnu, que está em seu coração, você está em perfeição, tanto espiritual quanto material. Sendo que no final você entende que tudo é espiritual. Quando você fala energia material, é uma categorização da sua mente, que precisa dessa experiência atualmente, dessa forma humana, para você se autorrealizar. E depois que você se autorrealiza, que você já está vivendo nesse fluxo divino no seu coração, que você entende quem é a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas, Sarva Karana Karanam, Karana Karanam, a causa de todas as causas, sendo que Deus não tem causa. Esse negócio da causa é da mente, é a plataforma absoluta, de modo que você tem que entender que você é Sati, Satityananda, Sati, você é eterno. Você também não tem um começo. E para a mente isso é muito complicado entender, né? Que eu não tenho um começo, não terei um fim, sou eterno. É outra dimensão, é a dimensão absoluta da existência, onde você vai compreendendo internamente, através da meditação. O que é a meditação? É você ir além da mente. Você tem um corpo de inteligência. Buddhi, né? Krishna diz no Bhagavad Gita, né? Buddhi Yoga. Você usar a inteligência para compreender Deus significa que você medita e vai além desse conhecimento. Certo? Conhecimento de Deus significa que você tem que reconhecer que Ele é Deus, então você se rende completamente a Deus, a Krishna, com essa fé e entra no estado meditativo. Aqui nesse planeta intermediário como é a Terra, ou seja, nos planetas superiores, não importa, importa que você entende quem é a suprema personalidade de Deus, a nossa fonte. Você é uma energia, parte do energético. Deus é o Sol e você é o raio do Sol. E aí você se une ao Sol e o seu raio passa a ter um significado supremo. Você para de se identificar com essa forma humana. Essa é toda a questão. Toda a questão da nossa vida é despertar nesse sentido de que eu entendo que eu sou um fluxo divino acontecendo, eu sou Deus em ação como parte dessa fonte, eu sou Deus individualizado e personalizado nessa forma humana, porém eu não sou nada disso, eu sou transcendental, eu sou uma partícula divina que eternamente se relaciona com Deus num humor específico, no mundo espiritual, porém, de alguma forma, estou aqui
nesse mundo material, tentando recobrar a minha consciência de quem eu sou. Quando você fala eu sou, significa o poder ativo de Deus. E quando você fala eu sou um servo eterno amoroso de Deus, você se situa na sua posição perfeita. E aí você vive toda a sua vida material nesse caminho. Simplesmente sou um ser querido de Deus, Deus é um ser querido de mim, e eu vou fluir enquanto encarnação humana nessa experiência, usando a minha energia para amar a Deus sobre todas as coisas, porque isso é o natural. Deus é a fonte de todo o amor, e o amor significa essa energia consciencial que tudo atrai, que tudo une, que tudo faz progredir, que tudo se faz relacionar, compartilhar. E a energia de Deus é isso, é essa energia criativa, uma energia de bom humor, energia de satisfação plena, de completitude. Essa é a energia de Deus, isso que significa bem-aventurança, Ananda, essa nossa parte de estar bem com a existência, com a nossa parte material, com a nossa parte espiritual, mental. Tudo isso é o fluxo da consciência que está rendida à consciência suprema. Não há o que especular sobre isso, não há teoria. E daí você passa a ser um ser em meditação constante. Meditação é isso, significa que você se posiciona como um ser transcendental, você testemunha a sua atuação nessa energia material, e nessa energia material, você, como o senhor da sua mente, induz o seu corpo físico a atuar em serviço devocional. E através dessa atuação, desse serviço, Deus ele vai se revelando para você cada vez mais nesse aspecto da integração amorosa. E isso é que você tem que fazer na forma humana de vida, ter essa plena consciência que você é parte de Deus, não há nada mais a fazer do que você se render a Deus. E não como certos seres ou certas filosofias que falam, eu sou Deus. Eu não sou uma parte de Deus, eu sou Deus. Certo? Então isso aí acaba sendo a maior armadilha de Maia. Então Deus, ele é Krishna. E você é uma parte integrante de Krishna, você é um Krishninha nesse mundo material, aprendendo a recobrar essa consciência, na qual você vai se tornar um Deus aqui também, um Deus, lógico, bom, minúsculo, né? Deus com letra minúscula. Porém, um Deus com letra minúscula, associado ao Deus Supremo, Krishna, Vishnu, se torna um ser significante dentro dessa existência material. Esteja você nos planetas inferiores, intermediários ou superiores. Você vai se movimentar nesse mundo como um instrumento divino. Assim como Narada Muni, né? Narada Muni é um devoto puro de Krishna que está sempre se movimentando nesse mundo, porque é assim que acontece. Assim que acontece. Você adquire a potência de Deus para se movimentar no seu corpo espiritual dentro desse mundo material,
Porque o devoto ele só tem um interesse, fazer com que as pessoas despertem e se rendam aos pés de lótus do Senhor Krishna. Então esse é o recado que eu queria deixar aqui, né? Vá além do conhecimento, vá além da teoria, situe-se nos pés de lótus de Deus, pensa sempre no Senhor Supremo, pensa naquele que é a sua fonte, que é a vida da sua vida, que está te dando a oportunidade de ser o que você quiser. Deus é a sua consciência de ser. Então você tem que ser um servo eterno, amoroso de Krishna, porque essa seidade, vamos dizer assim, é a posição real e eterna do Espírito. Situe-se na sua posição eterna e real, Sanatana Dharma. Eu sou um servo eterno, amoroso de Deus, uma parte integrante de Deus. E quando eu me situo nessa posição, naturalmente, Ananda se manifesta. Eu sou feliz. Eu já não busco mais impressões prazerosas nesse assim chamado mundo material, que é uma projeção da minha mente, que antes era ignorante, mas que agora não é mais, porque eu estou falando aqui com a sabedoria do Bhagavad Gita, a sabedoria da autoridade suprema. E essa é toda a questão, né? Sabermos que Krishna veio aqui como Chaitanya Mahaprabhu, deixou o processo de cantarmos o seu santo nome, e depois Srila Prabhupada veio e expandiu essa informação. Temos que simplesmente seguir o processo. Ao cantar o nome de Deus, ao meditar na forma, nos passatempos de Deus, nas qualidades, tudo isso vai fazer com que purifiquemos a nossa mente e nos situemos aqui nesse grande sonho material, na possibilidade real do que somos. E quando somos devotos de Deus, indo para o ponto de prema, né, de amor puro por Deus, que é o que caracteriza um devoto puro, essa é a perfeição. Um dia você vai ter que chegar nesse ponto, que eu sou eternamente um devoto puro de Krishna, que estou agora nesse mundo esquecido disso, e que eu devo despertar essa devoção por Deus, praticando o serviço devocional. Então Deus vai se revelando para mim na proporção da minha rendição, e na hora da morte Deus vai me conduzir para a realidade Vaikunta, a realidade do mundo espiritual, onde ele é o personagem principal, trocando relações de amor e felicidade com todo mundo. É isso que está acontecendo, e é para esse ponto que nós temos que ir, ok? Então, além de todo o conhecimento técnico, que você pode ser um erudito na escritura védica, você pode ser o máximo do máximo da pregação, adorado, um mestre, né, um ser que é admirado por todo mundo. Independentemente de tudo isso, o mais importante é que você está sincronizado, sintonizado com Deus no seu coração, momento a momento, lembrando sempre dele, fazendo a vontade de Deus, porque você tem essa autorrealização, e aí a sua vida se torna, além dessas dualidades de crítica, elogio, né, honra, desonra, fama, infâmia, você não está ligado a nada disso, mestre, discípulo, você atingiu o ponto transcendental e segue feliz na sua vida
até o momento da morte, e naturalmente você passa o conhecimento de que todo mundo tem que se render a Deus, nesse sentido assim, completo. E essa é a perfeição. Ok? Então meditem nisso, que não adianta saber de todas as religiões, todas as filosofias. Você tem que simplesmente compreender que Deus está no seu coração. E você tem que se render ao divino, ser feliz nessa vida e transbordar esse conhecimento através da vontade de Deus, que vai te usar como um instrumento potencializando o seu espírito, porque essa é a vontade de Deus, que todo mundo volte para o reino da felicidade plena, do amor, da vida exuberante, riqueza, naturalidade, espontaneidade, ou seja, amar por amar. O amor é a nossa maior riqueza. Um dia vamos entender isso integralmente. Ok? Um beijo no coração, muita luz. Fiquem sempre com Deus. Haribo!